capítulo 3. Colossenses 3, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Até aí. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós nos regozijamos, Senhor, em Tua presença, nos alegramos. O privilégio, Senhor, de participar da Tua mesa, Senhor. De nos alimentarmos do Teu corpo. De lembrarmos, Senhor, dessa aliança que o Senhor fez na cruz com o Teu sangue. Como diz Tua palavra, Senhor, precioso sangue de Cristo Jesus. Nos lembramos, Senhor, com alegria, porque em nós, Senhor, não há dignidade alguma, Senhor. O Senhor chamou pecadores, homens mortos, em delitos e pecados. O Senhor chamou pecadores, Senhor, de todas as espécies. O Senhor chamou mentirosos, ladrões, corruptos, avarentos, prostitutas, bêbados. O Senhor chamou a todos aqueles que o Senhor elegeu em Cristo Jesus. O Senhor não olhou para a nossa miséria, Senhor. O Senhor demonstrou ali na cruz toda a sua misericórdia, Senhor. Éramos maltrapilhos, Senhor, dos nossos pecados, e o Senhor nos fez ricos em Cristo Jesus. Por isso nos regozijamos, Senhor, de estar na Tua casa, por isso nos regozijamos de nos assentarmos à mesa do Senhor, Pai. Participarmos dessa comunhão bendita, Senhor. Porque foi o Senhor mesmo que nos convidou para a festa, Senhor. Foi o Senhor mesmo que nos deu roupas para estarmos nessa festa, Senhor. Por isso podemos nos achegar a Ti, Senhor, com alegria. Festejarmos, Senhor, a festa que foi feita para o noivo. Ah, Senhor, que privilégio temos de estar aos Teus pés. Que privilégio temos, Senhor, de ter a Tua palavra sobre nós. De termos o Teu Espírito, Senhor, para explicar a Tua palavra. Para revelar, Senhor, quem é o Teu Filho, quem é esse que deixou a glória e se esvaziou para comprar homens fracos como nós. Para redimir homens, Senhor, pecadores, para a glória do Pai. Quem é esse, Senhor? Nos revele. Revele, Senhor, a glória do Teu Filho, pela Tua palavra. Que o nosso coração seja despertado, Senhor, para servi-lo, para amá-lo, para caminharmos, Senhor, nessa vida, Senhor, olhando para o alto, olhando para as coisas celestiais, olhando para aquele lugar de onde veio, Senhor, aquele que nos comprou, Senhor, para nos tirar desse mundo, para tirar nossas raízes daqui, e termos os nossos olhos na eternidade, Senhor, para onde iremos, para onde estamos indo em Cristo Jesus, para esse desfrute eterno. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. Nos dê ouvidos, Senhor, nos dê mente, nos dê coração disposto, Senhor, a olhar para a Tua palavra com zelo, Senhor, com amor, com desejo de conhecer o Senhor, com desejo de aprender sobre os Teus mandamentos, com desejo, Senhor, de submeter as nossas vidas ao Teu querer, Senhor, aos Teus planos. Ah, Senhor, planta em nós esse coração, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude nessa hora, Senhor, a discernir, Pai, a nos alimentar da verdadeira comida, Senhor, da verdadeira bebida que está em Cristo Jesus. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. E amém.
Irmãos, nós lemos Colossenses capítulo 3. Eu queria compartilhar com os irmãos esses 4 versos. Queria que você prestasse bem atenção aí na sua Bíblia. Nós temos aqui nesses 4 versículos muita coisa. Nós temos um resumo do Evangelho aqui nesses 4 versículos. Poderíamos passar muitos dias vendo realidades que estão aqui. Eu queria focar algumas coisas. Eu queria que a gente olhasse esses versículos e a gente tentasse separar aqui nesses 4 versículos. Nós temos Paulo escrevendo a esses irmãos. Ele diz assim no primeiro verso: se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando nós lemos esse texto, normalmente nós temos muitas vezes o hábito, ou a inclinação de olhar diretamente para esses dois mandamentos que Paulo coloca aqui, né? Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto, né? E a gente automaticamente já começa a olhar para isso e falar: nossa, Senhor, como é que é isso, né? Como é que eu busco as coisas do alto? Como é que eu penso as coisas do alto? Como é que eu não penso nas coisas aqui da terra? E a gente olha para esses mandamentos, para essas instruções que Paulo dá aos irmãos, e nós esquecemos de olhar para as outras coisas que estão aqui em volta desse texto. Eu queria que você tem um lápis, você está anotando, veja que no versículo 1, Paulo vai falar assim, ó: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Depois mais no verso 3 vai falar assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Depois Paulo vai falar esses dois mandamentos, essas 2 instruções, que por isso nós deveríamos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E no verso 4, Paulo fala de uma promessa. Ele fala que sereis manifestados com Ele em glória. Então, nesses 4 versículos, nós temos esses 3 grupos de sentenças que Paulo coloca. Primeiro, ele vai falar de uma realidade que Deus fez, realizou na cruz. Ele vai falar assim: vocês morreram, vocês ressuscitaram, vocês têm a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Isso é uma realidade que o Senhor fez. Aqui você pode olhar na sua Bíblia, essas instruções estão todas no passado. Elas foram feitas. Vocês morreram. Vocês foram ressuscitados. Vocês têm a vossa vida escondida, oculta, juntamente com Cristo. Isso está feito. Essa realidade foi estabelecida por Deus. E aí Paulo vai falar, então, agora tem 2 mandamentos. 2 coisas que acompanham aqueles que morreram, que ressuscitaram, que têm as vidas escondidas, que é essas 2 instruções. Buscai e pensai as coisas do alto. E por fim, há uma promessa, que nós seremos manifestados com Cristo quando Ele vier em glória. Isso é um futuro. Então, nesses 4 versículos, nós temos essa sequência. É importante a gente ver isso antes da gente detalhar um pouquinho sobre cada uma dessas sentenças.
Deus, ao enviar seu Filho na cruz, o Senhor Jesus não só nos substituiu na cruz, como um cordeiro sem defeito. Assim como aquela ovelhinha era sacrificada lá em Israel como uma figura, quem pecava o ano inteiro era o judeu, não era a ovelhinha. A ovelhinha não tinha nada a ver com isso. Chegava na hora, era a ovelhinha que morria, e o judeu era perdoado. Então, na cruz, o Senhor, aquela ovelha, aquele cordeiro sem defeito, nos substituiu na cruz e pagou os nossos pecados. Mas aqui Paulo está falando de uma outra realidade. Cristo também se identifica conosco. Todo aquele que nasce de novo, na cruz é feito algo precioso. Nós nos unimos na cruz com Ele. Então, quando Cristo vai à morte, nós também morremos com Ele, unidos com Ele. E quando Cristo ressuscita, nós também somos ressuscitados com Ele, para uma nova vida. E essa vida está oculta em Cristo. E essas três realidades, elas foram feitas em Cristo. Estão prontas. E é só por isso que o Filho de Deus é habilitado a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto. Ninguém, nós vamos ver alguns textos, ninguém que não nasceu de novo, que não morreu e não ressuscitou em Cristo, é capaz de pensar nas coisas do alto, de deixar de pensar das coisas da terra, de buscar as coisas celestiais. Primeiro, Deus precisa estabelecer isso na vida do Filho de Deus. E aí o buscar, aí o pensar nas coisas do alto, elas confirmam que isso aconteceu de verdade. São evidências na vida de um Filho de Deus que ele de verdade morreu e ressuscitou com Cristo, se ele busca e ele pensa nas coisas do alto. E é para esses morreram, ressuscitaram. O Senhor tem uma bendita promessa, que nós seremos manifestados naquele grande dia. Queria que você abrisse em 2 Pedro 1,10. Pedro vai falar a mesma coisa. 2 Pedro 1,10, 10 e 11. Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Olha que interessante. Pedro está falando, vocês foram vocacionados por Deus, chamados por Deus, eleitos por Deus lá na eternidade. Vocês que morreram e ressuscitaram. Mas procurai com diligência confirmar. Com uma diligência cada vez maior. Algumas traduções, eles vão colocar essa questão da diligência como um esforço, uma dedicação. No original, isso significa mostrar total diligência e com velocidade. Não é aquela coisa xoxa. É com diligência, com esforço. Procurai confirmar. Então, o buscar as coisas dos céus, o pensar nas coisas dos céus, são evidências de que você nasceu de novo, de que você morreu e ressuscitou em Cristo Jesus. Não é o contrário, o catolicismo vai falar do contrário, né? Você faz algumas coisas, manifesta algumas boas obras, e aí você é salvo. O Evangelho fala que porque nós somos salvos, porque nós morremos e ressuscitamos, nós começamos a manifestar atitudes. Nosso coração é trocado e nós temos boas obras. Mas não tem como ter nascido de novo, ter morrido e ressuscitado e não ter boas obras.
Não pensar nas coisas dos céus, em viver uma vida terrena. Não existe isso. Seríamos contra a palavra do Senhor. E todos aqueles que morreram, ressuscitaram, buscam as coisas dos céus, eles têm uma certeza. No dia do Senhor, eles serão manifestados em glória. Aqui nós também temos uma outra relação nesse texto. Se não há nenhuma confirmação, se não há nenhuma evidência, se você não pensa em nada dos céus, se você não busca nada do que é celestial, não se engane, essa promessa não é para você. Porque Pedro acabou de falar, é preciso ter essa confirmação que isso aconteceu no seu coração. Isso não é uma carteirinha, isso não é um diploma, isso não é uma indulgência, igual o catolicismo vendia lá, que você ia passar reto do purgatório. Isso é uma realidade no coração. Se isso aconteceu, se você morreu e ressuscitou com Cristo, você vai buscar as coisas dos céus, você vai pensar nas coisas dos céus. E essa promessa é para você. Ah, eu nasci de novo, mas não... No final, Deus vai ter dó de mim. Ele já teve toda a misericórdia demonstrada ali na cruz. Então não se engane. A Escritura vai falar várias vezes, examine-se a si mesmo. Veja se essa realidade está em você. Nós vemos um texto muitas vezes nas ministrações aqui, que é Ezequiel 36, que o Senhor prometeu e nos deu um novo coração. Ezequiel 36 vai falar assim, ó, eu vou dar um coração novo, eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. E entre as muitas coisas que esse novo coração e esse espírito vai ser capaz de fazer, ele vai ser capaz de obedecer aos meus mandamentos. Ele vai ser capaz de guardar os meus juízos. Isso faz parte da nova natureza. Agora volte aí para Colossenses. O que seria... Vamos começar do verso 3, pela ordem lógica, né? Vamos olhar um pouco dessa realidade que o Senhor estabeleceu em Cristo. Porque, verso 3, morrestes. Você já respondeu para alguém assim, logo que você se converteu? O que aconteceu com você, Paulinho? Você está meio estranho. Ah, eu morri. Morri. Falaram para você, Paulinho. Você morreu. Morri mesmo, você não tem ideia de como eu morri. Morrestes. Aqui, Paulo não está falando que você está morrendo aos pouquinhos. Ele está falando que nesse sentido que ele está colocando aqui, vocês já estão mortos, morrestes. Tem como morrer um pouco, ressuscitar um pouco, morrer um pouco? Morreu, está morto. Morrestes. Se você voltar aqui para o capítulo 2, Paulo explica um pouco sobre isso, verso 11. Colossenses 2, 11. Como é que é esse negócio de morrer? Morrer em Cristo? Diz assim, nele, em Cristo, né? Também fossem circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora presta atenção, tendo sido sepultados. O que é sepultados? Mortos. Tendo sido mortos, juntamente com Ele, com Cristo, unidos a Cristo. Aonde? No batismo. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. Então, no batismo, nós fomos unidos a Cristo na sua morte. Mas como é que isso se dá? Pela fé. Mediante a fé. Morremos mediante a fé. Nós cremos nisso. O Senhor, pelo seu Espírito, nos dá fé para que
que isso é uma realidade estabelecida. Quando Cristo morreu, nós morremos junto com Ele. Então o batismo representa isso. O entrar na água, o sair das águas. Mas isso não é só uma representação, é uma realidade espiritual. Nós morremos. Isso acontece pela fé, quando cremos na obra do Senhor Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas quem morreu? Eu estou igual, eu criei no Senhor, continuo vivo, ó, mexe a mão. Eu batizei, continuo vivo. O que morreu? Tá tudo igual, meu coração tá batendo, minha perna mexe. Morreu o quê? Morrestes. Mas morreu o quê? Aí, nós temos vários textos, vou tentar ser bem simples aqui. Mas Paulo vai falar pelo Espírito que o que morre quando nós cremos, nós unimos a nossa vida na morte de Cristo, é o nosso velho homem. O que morre é a nossa carne. O que morre é a nossa natureza humana que nós herdamos dos nossos pais. Eu preciso abrir, eu vou ler Romanos 6,6, diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e que não sirvamos o pecado como escravos. Nosso velho homem foi crucificado e morreu. Esse velho homem que nós nascemos, ele é escravo do pecado. Mas na cruz, ele é crucificado. Ele perde o seu poder de escravizar nossas vidas. Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo Jesus, os que são, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paixões e concupiscências foram crucificadas. Romanos 8:6 assim: porque o pendor, a mentalidade da carne, disso que nós herdamos por causa do pecado dos nossos pais, essa mentalidade da carne dá para a morte. Mas a mentalidade do Espírito dá para a vida e paz. Então essa natureza carnal, ela dá para a morte. Ela é escrava do pecado. E é essa que ela foi crucificada com Cristo Jesus. Continuando o versículo: por isso o pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne, o que a carne faz desde que a gente nasce? Ela é inimizade contra Deus. Não é que ela não gosta, ela é inimiga de Deus. Seja ele adulto, pequeno, o seu filho, que ainda não creu no Senhor, ele é inimigo de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus. Essa carne, ela não obedece nada do que Deus manda, das demandas do Senhor. Ela não consegue se sujeitar, ela é incapaz. Nem mesmo pode estar, lógico, por causa do pecado. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É inimigo de Deus, não pode obedecer à lei de Deus, não tem como agradar a Deus. O que o Senhor faz? Ele não reforma, ele mata na cruz. Nós morremos em Cristo. Isso é aniquilado. Em Gálatas, Paulo fala assim, 2,19: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado. Isso é uma realidade para mim. Eu estou crucificado. O Paulo está lá, morreu. Está lá preso. Então, eu estou crucificado. Logo, já não sou eu, o velho Paulo. A velha natureza do Paulo que vive, que comanda a minha vida. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, depois que a obra do Senhor operou em mim, e pela fé eu creio, o velho Paulo está lá, crucificado. Agora, quem que vive agora? Depois desse dia, Cristo vive em mim. E eu vivo isso pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pela fé.
E esse velho homem nosso, ele é tão terrível, que a Bíblia fala que ele também está morto. É meio paradoxo isso aqui na Escritura. Todo homem nasce morto, porque ele não tem a vida. A vida é o Senhor Jesus, é a vida eterna, é a vida que ele não tem. Nós nascemos sem isso, então nós estamos mortos. Mas dentro de nós tem uma outra natureza, a natureza de Adão. Essa está operando, mas ela não tem a vida de Deus, então ela está morta. O Senhor na cruz mata ela. Ela é crucificada com Cristo. Então nós vamos ver Paulo falando que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nossa realidade, antes de conhecer o Senhor, nós estávamos mortos por não ter a vida de Cristo. O que operava em nós era a carne. Essa estava ali se manifestando. E essa é crucificada com Cristo. E quando nós somos unidos ao Senhor na sua morte, o que a palavra do Senhor diz que acontece? Nós morremos para quê? Vai falar que nós morremos, pelo menos 3 coisas. Nós morremos para a lei, para as ordenanças. Ou seja, para a lei como um meio de salvação. O judeu achava que se ele obedecesse toda a lei, ele iria ser salvo. Mas ele não tinha poder para fazer isso. Ele olhava para a lei apontava para ele e ele via que ele era um pecador. Ele não conseguia obedecer. Mas estava lá a lei. E Paulo vai falar assim em Colossenses, né? Morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Porque como se vivêssemos no mundo, vós sujeitais essas ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toques naquilo outro. O judeu achava que se ele ficasse tendo alguns comportamentos, obedecendo algumas regras, ele iria ser salvo. Romanos 7,4 diz assim: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, aquele que está morto e ressuscitou com Cristo, agora ele pode obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas ele, nele mesmo, ele não tem esse poder. Paulo vai falar que nós, quando morremos com Cristo, nós morremos para o pecado. Romanos 6,2 diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, vós, os que para ele morremos? Vocês não são mais escravos do pecado. O pecado perdeu o poder porque vocês morreram. Nós morremos quando morremos com Cristo para o mundo. Paulo fala aos Gálatas 6,14: longe de mim de gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aquelas luzes, aqueles desejos, aquilo que o mundo oferece para nós, morreu. Aquilo perde o poder sobre a nossa vida. Isso vai nos tentar? Vai nos tentar. Podemos eventualmente cair? Podemos. Mas isso não governa mais a vida do Filho de Deus. Vamos voltar para Colossenses 3. Então, o morrestes, nós somos sepultados com Cristo no batismo pela fé, estamos unidos a Cristo. A morte de Cristo conta como a minha morte. E quem morreu foi o meu velho homem. Morreu a minha rebeldia contra Deus. Acabou a inimizade contra Deus. Agora eu posso viver para agradar a Deus. Eu morri para o pecado. Eu morri para o mundo. Isso é uma realidade que Deus estabeleceu. Isso é um milagre.
Como pode um homem ficar buscando as coisas dos céus? Não pode, é um milagre. Se isso acontece é porque é um milagre. Não é algo comum, não é algo ordinário. É um milagre. Depois no versículo 1, fala que nós também ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. E aqui em Colossenses 2 que a gente leu, verso 2:11, vamos ler de novo. Nele, em Cristo, estamos crucificados por intermédio de mãos, não por intermédio de mãos, mas no despojo do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. Verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então, do mesmo modo que nós nos unimos à morte de Cristo, quando Cristo ressuscita, nós também somos ressuscitados pela fé. E o Senhor nos dá vida juntamente com ele. Estávamos mortos em delitos e pecados. O Senhor nos dá vida e sepulta a nossa velha natureza. Agora nós recebemos uma vida de ressurreição, uma vida nova, uma vida que é operada pelo Espírito. E aí, se você vê no capítulo 3, Paulo vai falar algumas coisas. Verso 8. Ele diz assim: agora que vocês estão ressuscitados em Cristo, despojai igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então agora Paulo está falando que está usando uma ilustração como se tivéssemos que tirar a roupa e trocar de roupas, tivesse um guarda-roupa cheio de roupas dessa nova natureza. Tudo aquilo que nós achamos em Cristo, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor. E nós estamos vestidos com a roupa do velho homem, que é ira, que xinga, que usa linguagem obscena, que mente. Essa é a roupa do velho homem. Paulo falou: vocês não morreram? Tire essas roupas. Vai lá no guarda-roupa. É outras agora. Vocês vão vestir outra roupa. As roupas de Cristo. As roupas da nova vida. As roupas de alguém que ressuscitou. Verso 10. E vos revestistes do novo homem. Algumas traduções aqui, esse novo homem se traduz como o novo eu. Um novo eu, um novo Fernando, um novo Celso, um novo Paulinho, um novo homem. Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você vê que o produto final dessa troca de guarda-roupa, de vestes, é uma imagem parecida com aquele que os criou. A imagem de Cristo. Depois de trocar de roupa, você deve ir no espelho. Você tem que estar parecido com aquele que te criou. Olha que glória, irmão. E olha que você nascemos bem feio. O velho homem é horroroso. E aquele que está do lado do espelho, assim, que você vai ficar, é maravilhoso. Estamos nessa posição de ressuscitados, capacitados pelo Espírito, chamados para andar como um filho de Deus. Agora,
o Senhor pode demandar de nós. Agora nós podemos obedecer às demandas do Senhor. Com essas vestes, com essa vida nova, com essa vida de santidade. E assim como a gente viu na morte, o que a ressurreição traz? Agora não andamos mais segundo a lei. Mas Romanos 7 fala que agora nós andamos em novidade de espírito. Agora nós andamos guiados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Que agora a vida de Deus foi colocada em nós. Ela pode nos dirigir. Nós somos libertados da morte. Nós nascemos de novo, recebemos vida. Nós somos libertados do pecado. Pedro vai falar assim: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Agora é possível viver para a justiça. Agora é possível, porque nós ressuscitamos com Cristo. E como nós lemos lá em Romanos 7, agora nós podemos frutificar para Deus. Agora o Espírito está em nós. Paulo vai falar aos Gálatas que agora o Espírito produz em nós um fruto. Fruto do Espírito. Que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Agora isso é produzido em nós. Mas por quê? Porque Deus estabeleceu essa realidade em nós. Ele fez. Ele fez essa obra. Então nós fomos ressuscitados com Cristo. Quando Ele ressuscitou. Agora nós temos o terceiro e último ponto dessa realidade que Deus estabeleceu em Cristo, aqui nesse texto que nós estamos compartilhando. Versículo 3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que vida é essa? É a velha vida ou é a nova vida? É a vida na carne ou é a vida no espírito? Aqui Paulo está falando dessa nova vida. A vida de Deus em nós. Essa nova vida, que é a nossa vida, está escondida com Cristo em Deus. Depois que nós morremos, ressuscitamos, essa nova vida está escondida com Cristo em Deus. Se você ler um pouquinho mais para frente, no verso 4, que tem a promessa, vai falar assim, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Você percebe que há um contraste? Essa vida está oculta agora e ela vai se manifestar quando Cristo vier. Está oculta agora, escondida em Cristo, e ela vai se manifestar quando Cristo vier. Então, nesse tempo aqui que vivemos, antes do Senhor vir, a nossa vida está oculta, juntamente com Cristo, mas ela vai se manifestar. Por que será que Paulo estava falando da morte e da ressurreição? Em muitos textos, Paulo só fala da morte e da ressurreição, que nós nos unimos em sua morte, mas aqui ele coloca esse adendo. E a vossa vida está oculta com Cristo. Essa vida de ressurreição está oculta. Bom, se a gente lê alguns textos nas Escrituras, alguns a gente já leu, a gente pode ficar assim, meio duvidoso, ou a gente desesperançar e olhar isso e falar: nossa, mas parece que a gente está tão longe.
Por exemplo, Colossenses 1:22 fala assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Como é que o Senhor vai nos apresentar? Santos, indesculpáveis, irrepreensíveis. Uau! Aí você olha para hoje e fala: Senhor, misericórdia. Como é que vai ser isso? Santos, indesculpáveis, irrepreensíveis. O Senhor tem muito trabalho pela frente. Colossenses 2:10 fala assim: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Estáis aperfeiçoados, estáis perfeitos, estáis maduros, estáis cheios. Aí você dá uma olhada para o seu cabelo, o exame de sangue. Você olha para o outro irmão que está usando fralda, 80 anos, você fala: rapaz, tá só o bagaço, hein? Como é que é esse negócio? O Senhor vai nos apresentar santos, inculpáveis. Meu irmão aqui já está gagá, consegue nem ler mais, já está barrigudo, está com câncer, o outro está morrendo. Como é que pode, Senhor? Nós estamos aqui só a rabiola. Nós vimos ali em Colossenses 3:10 que nós devemos, que o Senhor e vos vestistes de novo, para que a gente se torne a imagem daquele que o criou. Não vamos ficar igual ao Cristo. Aí você fala: rapaz, você olha para as suas imperfeições e fala: Senhor, eu estou tão longe. Vamos abrir em Romanos 8:19, para a gente ver o que Paulo falou mais sobre isso. Romanos 8:19. Assim, porque a ardente expectação da criação, da criatura, espera. O que a criação espera com ardente expectativa? A manifestação dos filhos de Deus. Ué, não está manifestado? Não, não está. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então haverá um momento que os filhos de Deus vão manifestar a glória do Senhor Jesus. E a criação, os céus, os animais, tudo que o Senhor criou, aguarda com expectativa o dia que vai ser mostrado a realidade que está dentro de cada filho de Deus. Nós não podemos ver, nós olhamos para nossas vidas e falamos: nós somos imperfeitos. Olhamos para o nosso corpo, ele está apodrecendo e ficando velho. Mas foi colocado dentro de nós uma realidade de vida de ressurreição. Está escondido, mas está garantido. Um dia vai se manifestar o que aconteceu na vida de cada um de nós, no nosso espírito. E a criação espera isso. O cumprimento de Colossenses, o verso 4 que nós estamos lendo, ó. E vós sereis manifestados com ele em glória. Com ele em glória. O Senhor virá em glória e nós vamos manifestar com ele em glória. 1 Coríntios 15:42, Paulo vai falar disso também. Ele fala assim: assim também a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15:42. Semeia-se o corpo de corrupção e ressuscita em incorrupção. Semeia-se em vergonha e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal e ressuscita-se o corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Nosso corpo, irmãos,
vai morrer. Paulo aqui está falando dele. Falou, vai semear o meu corpo, corpo de corrupção, de fraqueza, mas vai ressuscitar um corpo sem corrupção. Vai semear um corpo de vergonha, fraco, doente, que morreu de sei lá que doença. Eu e você vamos morrer de alguma doença, você já parou para pensar nisso? De alguma coisa. Seu corpo não vai aguentar, ele vai parar. Mas vai ressuscitar um corpo de glória. Morremos em fraqueza e vamos ressuscitar com vigor. Morre um corpo animal, terreno. Nasce um corpo, ressuscita-se um corpo espiritual. O Senhor Jesus disse assim, falando da sua vinda, ele disse, então, os justos, falei para o Lucimar ontem, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos vão resplandecer como o sol. Pega um sol de meio-dia agora nesse calorzão, assim, você dá uma olhadinha lá. Você aguenta quantos segundos? Irmão, nós vamos precisar de um corpo novo só para dar uma olhada no irmão. Imagine olhar para o Senhor. Então, um corpo glorioso. Tem um irmão que escreveu vários livros, o C.S. Lewis. Uma vez ele escreveu uma frase, um texto. Ele falou assim, falando sobre a ressurreição dos filhos de Deus. Ele disse assim, aquele irmão mais chato, mais desinteressante que você pode conversar. Pensa aí no irmão chato, desinteressante. Nesse dia, ele vai se tornar uma criatura que se você visse ele agora, você ia ser tentado a adorá-lo. Esse irmão chato, desinteressante, que você fala, nossa, nesse dia, irmão, ele vai estar tão glorioso, que se ele viesse aqui hoje, você ia pensar que era o Senhor Jesus, de tão belo, de tão bonito. Nós não temos ideia de como será essa obra que o Senhor vai fazer, essa promessa que Ele nos deu. Ele garantiu que Ele fará isso. E é por causa disso, dessa realidade que o Senhor pôs na morte e na ressurreição, e nessa promessa que Paulo pede aos irmãos, manda aos irmãos. Vocês têm que buscar as coisas do alto. Vocês têm que pensar nas coisas do alto. E o que seria esse buscar? No original a palavra buscar as coisas do alto, buscar significa querer, desejar muito. Um desejo de continuar. Não é algo neutro, não é algo passivo, não é algo indiferente, mas é colocar o coração nisso. Colocar o coração nas coisas do alto. E esse outro mandamento, que pensar nas coisas do alto. Aqui não é só encher a cabeça, ficar imaginando como é que vai ser. Aqui está falando de pensamentos, a palavra no original, que dá o sentido de que toda a nossa motivação, nossos pensamentos, nossas atitudes, o que nós fazemos, elas estão levando em conta as coisas do alto. Essas coisas do alto, elas moldam o que nós pensamos e o que nós fazemos. E o que seriam as coisas do alto? Devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. O que seriam essas coisas? Seriam itens, seriam objetos. Ah, Senhor, lá deve ter uma rua de ouro. Será que tem uma lagoa lá? Será que vai ter carruagem? Quais são as coisas do alto? O Senhor não está falando disso. Essa palavra coisas, Paulo usou em outros textos. E é bom a gente ler para a gente entender o que ele está falando aqui nessas coisas do alto. Por exemplo,
Em Romanos 8:5, nós lemos, ele fala assim, porque os que são da carne inclinam para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. As coisas. Paulo está falando do quê? Dos caminhos, da realidade que tem na carne ou no Espírito. Filipenses, Paulo fala também, Filipenses 2:21, fala assim, pois todos eles, ele está recomendando Timóteo, ele está falando das outras pessoas que não eram como Timóteo. Fala, todos eles buscam o seu próprio interesse ou as suas próprias coisas, e não as coisas que são de Cristo. Os interesses, os planos, os propósitos que são de Cristo. Então, o que significa as coisas do alto? As coisas do alto são as realidades, são os interesses de Deus, são os propósitos de Deus, são os caminhos de Deus. Fala da mentalidade de Deus, dos desejos de Deus. Buscai as coisas do alto. Buscai os propósitos do alto, buscai os caminhos do alto. Buscai ter a mentalidade do alto. Buscai ter a mentalidade de Cristo. Nos céus, o que há de mais precioso não são os anjos nem as lagoas, se tiver lagoa e rua de ouro, sei lá. É o próprio Senhor. Buscai as coisas do alto. E Paulo aqui faz um contraste. Ele fala assim, verso 2, pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Então esse é o lado negativo, ou o contraste. E o que são as coisas aqui da terra? Será que é a árvore? Será que é o jacaré? O carro? Não são as coisas da natureza terrena, dessa vida terrena. Se você for para o verso 5, ele vai fazer o seguinte, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então a natureza terrena, as coisas que o homem dessa terra procura sem Deus, o que é? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Então o homem terreno, as coisas da terra, é aquilo que um homem terreno faz. Prazeres, desfrutes no pecado, procura por dinheiro, entrega o seu corpo a todo tipo de prazeres. E é isso. E Paulo fala que isso é idolatria. Porque ele ama essa vida. Ele ama essa maneira de viver. Ele ama buscar o dinheiro. Então essas coisas da terra, elas dominam, elas controlam os pensamentos, a nossa busca. E isso se torna mais precioso do que Cristo. Então as coisas da terra são todas as coisas que competem contra a supremacia de Cristo. Se tem alguma coisa que no nosso coração é mais precioso do que o Senhor Jesus, isso é uma coisa da terra. Isso é uma coisa da natureza terrena. E não necessariamente precisa ser um pecado. Tudo aquilo que compete, nosso desejo, nossa vontade, nosso entusiasmo está nessas coisas e não nas coisas do céu. Elas são coisas dessa terra. E as coisas do alto, nós vemos aqui no texto, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O Cristo ressuscitado, que reina sobre o universo. Nós podemos buscar esse Cristo, buscar conhecê-lo, buscar seus caminhos, buscar como servi-lo, buscar como gastar o nosso tempo, buscar como devemos cooperar com a sua casa, com a sua igreja. Podemos deixar a vida na terra se tornar mais preciosa do que Cristo.
O salmista diz assim: o teu amor é melhor do que a própria vida, por isso eu te louvarei. Vamos buscar ao Senhor, desejar, buscar as coisas dos céus. Em breve, Ele virá. Ele se manifestará em glória. E nós manifestaremos em glória com Ele. Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. O Senhor Jesus disse para a gente buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Em primeiro lugar. Temos buscado? Isso tem moldado a nossa mente, o que fazemos, onde gastamos nosso tempo. O Senhor Jesus, certa vez ele exortou ali os fariseus. Eles faziam várias coisas, mas eles faziam para dar glórias uns para os outros. Eles aceitavam glórias uns dos outros. Parecia que aquilo era para o Senhor. Parecia que aquilo ardia no coração, mas não era para eles mesmos. E eles foram exortados que eles não procuravam a glória do Deus único. Que você pensasse um pouco. Você ouviu no começo da reunião sobre quanto custou para ver você participar dessa mesa. O quanto custou para que o seu velho homem fosse morto, você ressuscitasse com Cristo, o mesmo sangue. A pergunta que fica para cada um de nós é o que nós temos feito com a nossa vida. Todo o nosso desejo, nossos pensamentos, nossa busca são para as coisas do alto. Você, mãe, quando educa o seu filho em casa, quando você troca uma fralda, quando você cuida do seu marido, você tem feito isso por causa das coisas do alto. Quando você trabalha, quando você estuda, o que molda a sua maneira de ver aquelas coisas são as coisas do alto. Coração desejoso de servir. Nós precisamos crescer muito nisso. Aqui há uma resposta que precisa ser dada a cada um de nós. Se por um lado nós morremos, ressuscitamos em Cristo, está feito. Por um outro, o Senhor, você vê no versículo 5, Paulo vai falar, fazei morrer todos os dias. Buscai. Esses dias, irmãos, lendo algumas histórias de alguns irmãos, não sei se isso passa no seu coração. Tem hora que eu tenho vergonha, muita vergonha da minha vida, como nós vivemos como Assembleia, irmãos. Quantos homens, irmãos, gastaram sua vida. Alguns a gente lê livros, outros a gente nem sabe, mas o Senhor viu.
Essa realidade aqui que nós lemos na Escritura era verdade para eles, era realidade. Não era uma religião a ser praticada de domingo. Era uma realidade. Alguns serviram nas suas casas, mas alguns foram para lugares que a gente não tem nem ideia. Alguns para pregar o Evangelho morreram em meio a florestas, a doenças. Você acha que Paulo estava brincando, irmãos, com essas coisas? Veja no fim da vida o que ele conta, como foi, quantos perigos, quantas tragédias, quantos açoites. Mas ele termina dizendo que valeu a pena, que a coroa dele estava guardada. Que naquele dia ele se manifestaria em glória com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a avançar, irmãos, a crescer nisso. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que sempre nos exorta, Senhor, sempre nos encoraja, sempre nos lembra, Senhor, o que o Teu Filho proporcionou a nós, o que aquela obra, Senhor, na cruz trouxe. São tantas glórias, Senhor, são tantas glórias. Passaremos os nossos dias, Senhor, e ainda não compreenderemos. Tu és tão maravilhoso, Senhor, Tu és tão cheio de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver a preciosidade do Teu Filho. Ajuda-nos a ver, Senhor, a preciosidade de servir ao Senhor. Perdoa, Senhor, temos sido tão lentos, Senhor. Temos sido tão apáticos, Senhor. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Enche do vigor, Pai, do Teu Espírito, para andarmos no Espírito, Senhor. Falarmos, anunciarmos o Teu Evangelho. Vivemos a nossa vida doméstica, Senhor, com alegria. Servindo ao Senhor nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Ah, Senhor, o Senhor prometeu, Senhor, o Senhor derramou do Teu Espírito para isso. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, Senhor, que intercede por nós. O Senhor disse que poderíamos ir até o Teu trono de misericórdia, Senhor, nas nossas fraquezas e pedir socorro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, não queremos ficar desse modo. Não queremos continuar assim, Senhor. Queremos crescer no Senhor, Pai. Queremos experimentar, Senhor, das Tuas delícias. Ah, Senhor, que as coisas do alto, Senhor, moldem a nossa mente, Senhor. Molde o nosso dia. Molde as nossas prioridades. Para a glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa tarde, por esse dia que temos no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, Pai. Amém.